Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O assunto agora é duelo com o Juventude, com o Mineirão lotado, o Cruzeiro tendo uma baixa importante no gol, volta de lateral esquerdo, Leonardo Jardim definindo o time neste sabadão, movimentações de mercado, tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá, porque o Cruzeiro já começou a preparação para o jogo de domingo diante do Juventude. Na verdade, é mais recuperação dos titulares. E aí, o Cruzeiro fecha a preparação. Vamos aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Claro que, em relação do jogo de quinta para domingo, o tempo é menor de recuperação e já começou aquela maratona, domingo, depois quarta, depois no outro domingo. Aí já vem Copa do Brasil, é o que tem para o Cruzeiro neste momento, uma maratona impressionante de jogos. E aí vamos ver quando será necessário o Leonardo Jardim tirar um ou outro atleta para não correr risco de lesão. Mas isso ele vai esperar aí a recuperação de todo mundo. Vamos acompanhar este último treinamento na Toca da Raposa 2 e ver se todo mundo vai a campo. Claro que a turma vem correndo bastante, se entregando, é uma das marcas desse time do técnico Leonardo Jardim, um Cruzeiro que se doa inteiramente nos jogos e por isso vem conquistando grandes resultados. Goleiro Cássio fica fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, vai voltar exatamente contra o Corinthians no meio de semana e deve sim ser substituído pelo Léo Aragão, que vem sendo preparado para ser este goleiro titular no duelo com o Juventude, com o Otávio correndo por fora. O Otávio até hoje ainda não atuou no profissional, então a tendência de Léo Aragão iniciando a partida no domingo às 4 horas da tarde. Em contrapartida, a ausência de Cássio, volta de Kaique. A lateral esquerda, por mais que Cauã Prats foi bastante elogiado internamente, o sentimento no Cruzeiro é que a decisão de liberar o Marlon abriu espaço para um jovem de muito potencial e, como o próprio Leonardo Jardim falou na entrevista coletiva, se ele estivesse ainda no Mônaco, o garoto seria comprado antes mesmo de completar os 18 anos de idade. Realmente mostrou uma grande personalidade, tem muito futuro o jovem Cauã Prats, que retorna para o banco, já que Kaique está de volta após cumprir suspensão. Fica a dúvida quanto a Fagner e o William. O William entrou ali no segundo tempo, não estava 100% para o jogo diante do Fluminense. E aí vamos aguardar como será esta decisão do técnico Leonardo Jardim. Estando todo mundo bem fisicamente, o restante da equipe vai ser o que vem atuando. O treinamento de sábado, então, define o time que joga diante da equipe do Juventude. Uma certeza, teremos Mineirão lotado, mais de 40 mil ingressos já vendidos, a próxima parcial aí muito provavelmente já vem com os 45 mil, já passou aí de uma maneira legal dos 40, e o Cruzeiro trabalha com o público acima dos 50 mil torcedores. Todo mundo sabe que tem essa mudança aí da questão do sócio, da biometria facial também, mas a compra está muito legal. Torcedor do Cruzeiro animado e vamos fazer 2 jogos seguidos, domingo, às 4 da tarde no Mineirão. Neste domingo, Juventude, aí o Cruzeiro joga no meio de semana, diante da equipe do Corinthians e no outro final de semana tem o duelo contra o Ceará, também às 4 horas da tarde. A expectativa aí de Mineirão entupido nesses 2 jogos e daqui para frente, né, para o Cruzeiro seguir com esta grande campanha atuando em Belo Horizonte, no nosso gigante da Pampulha. Sobre movimentações de mercado, todo mundo naquela expectativa e uma certeza é que o Cruzeiro não vai liberar nenhum titular nesta janela. A diretoria não tem interesse algum de negociar jogadores. Por mais que não tenha chegado proposta oficial, claro que todo mundo imagina que atletas que estão valorizados vêm sendo sondados, principalmente a questão do Caio Jorge, mas o entendimento no Cruzeiro é que o Caio Jorge está muito bem, o Caio também não tem essa urgência toda, essa vontade toda de retornar de forma imediata para a Europa.
ele quer jogar na seleção brasileira, trabalha para ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti e o Cruzeiro entende que o Caio Jorge, seguindo com esta média de gols, com essas grandes atuações e sendo convocado para a seleção brasileira, ele vai valer ainda mais. Hoje, o Cruzeiro não pretende abrir conversa em hipótese alguma e só vai pensar em algo se for da vontade do jogador, de repente, recebe uma baita proposta e aí ele pensaria em uma mudança já nesta janela. Só assim o Cruzeiro toparia conversar e mesmo desta forma, com valores muito altos. O clube está muito protegido, muito tranquilo. A multa do Caio Jorge é de 100 milhões de euros. Então, só para se ter uma ideia do quão tranquilo está o Cruzeiro com toda essa história. E volto a afirmar, o Caio Jorge não pensa neste momento em deixar o Cruzeiro e nem o Cruzeiro pensa em se desfazer de um grande jogador que tem tudo para ser mais valorizado ainda para o final do ano, valer muita grana, caso realmente aí tenha propostas na mesa do Cruzeiro para negociação. A diretoria segue trabalhando. O intuito é reforçar e não enfraquecer o Cruzeiro para seguir com o objetivo traçado desde lá atrás, quando o Cruzeiro começou com essa ótima campanha: disputar a Copa Libertadores de 2026. Cruzeiro, todo mundo com pés no chão internamente para seguir fazendo grandes jogos, pontuando o máximo que der e depois lá na frente aí vai ver pelo que o Cruzeiro vai brigar na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, vamos falar logo de um assunto importantíssimo. Você sabe qual que é, Pance? Eu sei. Cruzeiro líder. Segue o líder. Segue o líder. Um abraço, Pio, para quem nos acompanha também. Estávamos fazendo a cobertura no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, essa vitória do Cruzeiro, 2-0 para cima do Fluminense. E aí, Pio, vamos detalhar o jogo do Juventude, vamos trazer informação também para o nosso web espectador, mas não dá para esquecer o que o Cruzeiro fez nesta partida contra o Fluminense. E vale também destacar que tabu foi feito para ser quebrado. Eu dizia isso no Jornal da Itatiaia de quinta-feira, né? Dia do jogo. Eu falava assim, galera, o tabu pode acabar, né? O Cruzeiro não vencia o Fluminense no Maracanã desde 2008. Sim. E aí conseguiu duas coisas: assumir a liderança e vencer um time que há muito tempo ele não conseguiu o resultado no Maraca. Pra você ter ideia, o Cruzeiro venceu o Fluminense pela última vez no Maracanã antigo. Sim. Nesse Maracanã que foi reformado para a Copa do Mundo, o Cruzeiro ainda não tinha vencido o Fluminense. Então, uma vitória expressiva, uma vitória importantíssima que o Cruzeiro alcançou no Rio de Janeiro. Claro, pela liderança, tá aí com 30 pontos em 14 jogos. Pode até o final do primeiro turno, mas depende aí também de vitórias, né? Alcançar a sua melhor marca no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É difícil, mas pode. O Cruzeiro pode alcançar. A melhor marca do Cruzeiro foi em 2014, 43 pontos em 19 jogos. O Cruzeiro, para conseguir superar isso, teria que vencer os 5 jogos que lhe restam. Aí ele faria 45, não é? 5 vezes 3, 15. O Cruzeiro já tem 30, 45. Aí ele chegaria a uma pontuação maior do que ele já atingiu na história do Brasileirão de pontos corridos, de 2006 até hoje. E aí, se ele ganhar 4 e empatar 1, ele pelo menos iguala que ele já tem de 43. Então, não é para falar que o Leonardo Jardim está quebrando vários recordes também no Cruzeiro? Quem sabe mais um, hein, Pancho? Com certeza. E é interessante porque o Leonardo Jardim, o Mister, né, ele é muito direto nas palavras. E eu achei interessante uma coisa que ele falou em relação ao jogo do Fluminense, que foi o seguinte: o Cruzeiro no primeiro tempo jogou melhor. Jogou. Mas ele admitiu que o Fluminense ganhou campo no segundo tempo. E ele atribuiu a qualidade do Fluminense, um time que fez até pouco tempo a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Semifinalista. Esteve, né, lá, fez elogios ao Renato, fez elogios ao grupo do Fluminense, ao time do Fluminense. Ou seja, eu acho que isso é até humildade, né? De chegar e falar assim, olha, nós fizemos os gols no primeiro tempo, mas no segundo tempo nós tivemos realmente muitas dificuldades. Isso não quer dizer que não possa acontecer no futebol. Você
é o tal do saber sofrer. É também do jogo. Marcar é do jogo. Cortar um lançamento do adversário é do jogo. Por falar em cortar lançamento do adversário. Que isso? O Vidjalba com o Fabrício Bruno, jogou que dupla, demais. viu? Eu falei na mesa redonda, Pance, na última terça-feira, justamente sobre o Vidjalba, que ele merece sim os elogios. Ele tá jogando muita bola, cara. Também acho. É um jogador que tá mostrando que é dedicado. Sim. Ele muito sério, né, Pio? Muito sério, é com seriedade. Ele mesmo já falou, a minha Europa é aqui no Brasil. É a primeira transferência dele fora do futebol argentino. Comentamos também, ele mora longe da família, mora aqui sozinho, o filho tá lá na Argentina. Então, assim, ele tá se doando ao máximo, tá entregando a vida dele pelo Cruzeiro e olha, já renovou o contrato, né? A maioria das vezes a gente vê um jogador, renova o contrato e acaba dando aquela baixada, né? Mas não, diminui ele não. O ritmo, ele não, cara. Ele tá jogando muita bola, tem que ser elogiado aqui e a gente espera que continue nessa sequência boa. E também, né, eu comentei, o time tá tão acertadinho, tá tão azeitado, já que a gente tá falando de termos portugueses, o azeite português é muito bom. E aí, o Cruzeiro tá tão ajeitadinho que sai uma peça, entra outra e continua no mesmo ritmo. E o Cauã jogou muito. Não, a gente chegaria nesse ponto porque o Kaique foi baixo. Para mim, o Kaique também tá jogando muita bola. O Kaique, o filho do Fernandão. O Kaique tá jogando muito. Bola demais. E olha só, o Kaique deixou o Cruzeiro. Aí todo mundo assim, nossa, quem vai entrar? Vai ser o William improvisado, vai ser o Cauã, que é novo. O Cauã entrou, mostrou muita bola, personalidade. Ô Pio, é interessante que o Arias só tava caindo ali. Quando ele viu que ele não estava arrumando nada, ele foi lá pro lado direito. Também não arrumou tanta coisa. Aí foi o Soteldo. Aí teve um lance que eu falei assim, vai garoto, esse aí você não pode perder. O Soteldo veio com aquela confiança. O Cauã só ficou parado olhando. Lógico, acompanhando a jogada, mas parado. Ele não deu bote. Na hora que o Soteldo foi pro drible, ele pega e rouba a bola. Então, assim, muito rápido, muito forte. E achei um mental também de um... O que você fazia com 16 anos, Pio? Eu jogava bola na rua. Ele tá jogando no Maracanã. Futebol profissional. Eu tentava correr com a bola lá no Sagrada Família, na Catalão. Não conseguia. Não tinha como, né? Não tem jeito. Não tinha condição. Nossa, imagina que cena que era essa. Não, mas nas Olimpíadas do Sagradinho... Tem gente me ligando aqui uma hora dessa. Pera aí. Nas Olimpíadas do Sagradinho... Pera aí, rapidinho, viu, gente? Só um minutinho aqui. Você vai atender mesmo o telefone? Oi, eu tô aqui gravando o pacotão de notícias do Cruzeiro. Ele atendeu o telefone, gente. Eu te ligo rápido, inclusive a gente tá aqui falando da gravação, isso vai sair na gravação, tá? Um beijo, tchau. Ai, gente. Tá bom, atendi aqui, falei, era minha esposa. Não, aí sim. Porque eu preciso sair correndo aqui, porque tem um marceneiro, a gente tá fazendo orçamento, né? Então, esse pacotão de notícias, você fica sabendo também um pouquinho da vida que a gente fica fazendo, né? Gente, esse Guilherme Pio, se não existisse, tinha que mandar fazer. Então, Cauã, parabéns pelo jogo. Eu conversava com o Adilson, já tem um tempinho em relação ao Cauã, dessa força que ele tem, de atuar também como zagueiro, de ser um menino de cabeça muito boa, de ser muito aplicado, porque tem muito jogador que chega nessa etapa... Deslumbra, né? Já mete uma perna, né? E o Cauã não, cara. O Cauã... Menino muito, muito, muito legal mesmo. Sucesso pra ele. Pio, uma outra coisa pra gente fechar o jogo do Fluminense. O Caio Jorge. Eu levantei os números. Ele não tem 14 jogos no Brasileiro. Ele tem 13, porque o jogo do Internacional ele não atuou. Então, que jogador que é o Caio Jorge? A média de gol deles é impressionante, né? O Caio fez mais um gol aí. É o artilheiro agora do Campeonato Brasileiro com 12 gols. Tem 3 a mais com a Arrascaeta, que é o vice-artilheiro. Então... Tá jogando muita bola também, né? Tá jogando bola demais o Caio Jorge. Não. Se continuar desse jeito, tá inspirado. Pance, assim, o Cruzeiro já falou que nesse ano não vende o Caio Jorge, mas se continuar nessa levada até o final do ano, termina como artilheiro do Campeonato Brasileiro, eu te falo assim, vai ser muito difícil segurar o Caio Jorge para a próxima temporada. Porque a Europa vai vir, até porque ele tem idade, é muito novo, já foi lá, voltou, se recuperou. Então, vamos viver o momento. O Cruzeiro está tranquilizando tudo, já disse, para deixar bem claro aqui, né? Recebeu propostas, o próprio Caio Jorge falou, mas a diretoria tranquilizou. Não vai sair por enquanto. Por enquanto não vai sair. Então, que deixa o Caio Jorge aí fazendo o que ele está fazendo de melhor, que são os gols e que tem sido muito bons aí para o Cruzeiro e para a torcida também. Vamos falar do jogo do Juventude? Passamos a página, Cruzeiro líder, 30 pontos. Vamos lá, Cruzeiro chegou à 9ª vitória no Campeonato Brasileiro e quer manter a boa...
o bom aproveitamento como mandante. Né? Então, jogando em casa, Juventude, 4 horas da tarde, esse jogo domingão. E para a partida, Léo Aragão no gol, Pio. Cássio tá fora, tomou o terceiro cartão. Eu tava até fazendo um levantamento, Pans, tem uma matéria no Itatiaia Esporte, que vai entrar nesse final de semana, sobre essa questão dos pendurados, né? Tem jogador que já tá na segunda sequência de cartões, que daqui a pouquinho vai ficar pendurado também. Ó, o Matheus Pereira já ficou suspenso e já tomou um cartão amarelo, então se tomar mais um fica pendurado. O Christian também já ficou suspenso, tem um cartão amarelo, se tomar mais um fica pendurado. O Fabrício Bruno já cumpriu suspensão, mas não tomou cartão não, ele tomou só 3, tá tranquilo, tá suave. E os pendurados agora no Cruzeiro são Lucas Silva e Caio Jorge, 2 jogadores importantíssimos aí para essa sequência, então eles têm que ficar pianinho e não cometer falta para ficar segurando aí esses 2 cartões. Eu já falava, né, no jogo contra o Fluminense, no pré-jogo, que eles estavam pendurados. E não porque não existe a confiança no Léo Aragão. Tá lá, se tá no elenco, uma hora vai jogar. Time campeão, teve jogador sendo utilizado, tá no elenco, tem que utilizar. Só que o Cássio ele tem uma liderança muito grande, falava isso com o Alexandre Simões na turma do bate-bola. É impressionante, né, Pio? Como que o Cássio, ele tá bem fisicamente, né? Cresceu de produção, emagreceu em relação ao início do ano, tá mais fino, tá bem, rápido, ágil. É um jogador que tem uma experiência gigante, uma bagagem gigante. Então vai fazer falta, ele retorna no jogo contra o Corinthians. É isso aí, o jogo que onde ele é ídolo. Vai ser especial para ele, lá na Neoquímica Arena, o Cássio reencontrando aí o Corinthians lá em São Paulo, no estádio onde ele tem várias conquistas, então isso aí é importante também para a carreira dele, com certeza. E claro que ele vai querer sair vencedor agora com a camisa do Cruzeiro. Em contrapartida, Pans, se não tem o Cássio, volta ele, Kaique Bruno. Kaique Bruno, firme para fazer essa partida como titular do Cruzeiro. Cauã, opção no banco de reservas. Vale lembrar, mais de 40 mil ingressos comercializados, segue a biometria facial em vigor. Né? Isso aí não vai parar, agora isso isso aí é a nova realidade. Não vai mudar. Então, você, torcedor do Cruzeiro, lembrando, em portões abertos às 13 horas, estacionamento também, estaremos lá para mais uma grande jornada esportiva na Itatiaia, até que, enfim, um jogo às 16. E a gente sabe que o jogo às 16, a turma do interior vem mesmo. Vai ter ônibus pra caramba e as caravanas todas em peso aí do interior. Então, um abraço para todo mundo que é do interior de Minas Gerais e de outras cidades também. Vem pro jogo, vai ser um jogo importante. O Cruzeiro precisa da sua ajuda para sair com os 3 pontos e se manter ali na liderança do Brasileirão. Eu só queria... O Pio não gosta que a gente às vezes coloca o contraditório, mas eu vou colocar. Eu gosto. Ó, o Alex Silva colocou assim: vocês não entendem nada de futebol. Esse Matheus Pereira só joga contra time morto. Me conta que jogo ele já decidiu pro Cruzeiro. Em jogo grande ele some. Você vai responder ou eu? Meu amigo, só assiste o jogo de novo ontem, Fluminense e Cruzeiro, que você vai ver o que o Matheus Pereira fez. Depois disso... Acho que tá bem respondido. Só o de ontem, eu só tô falando pra ele assistir o de ontem, fora outros jogos em que ele foi super importante. O Cruzeiro jogou contra o Flamengo, o Matheus Pereira jogou demais. O Cruzeiro ganhou do Palmeiras, o Matheus Pereira jogou demais. É claro, tá faltando um jogo importante, que o Cruzeiro conquiste um título, né? Talvez é essa que é a falta que o torcedor sinta, alguns, né? Alguns. Tem uns mais teimosos que os outros. Mas talvez é isso que falte para o torcedor acabar com essa parte de desconfiança em relação ao Matheus Pereira. Mas, gente, o Matheus Pereira joga muita bola. Então, vamos dar tempo ao tempo. O Cruzeiro está indo no caminho certo e as coisas vão acontecer. E vários desses atletas vão colocar seu nome na história do clube. O Vanderlei Nazário mandou recado. Diego Roberto também. A gente agradece. O Eduardo Naves Vilela também mandou um recado. Grande Eduardo Naves Vilela. Todo mundo participando com a gente. Valeu, você pode participar. Deixa a cidade que você está mandando, ó. Uberlândia, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, enfim. Marte, Plutão. Não tem problema. Só pode manda. estar em outro mundo também que você consegue pegar o sinal aqui da Itatiaia. Falamos em nome de Banco Mercantil. Porque você já sabe, no Banco Mercantil, a nossa tecnologia que se adapta a você e a sua experiência nos inspira. Vambora, Pans? Vambora. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Até o próximo pacotão. Senta o dedo no like aí, galera.